Jesus escolheu sentir o que você sente, e é por isso que ele te entende. Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer, mas que muda tudo quando é feita. Se Deus é todo-poderoso, por que ele não nos salvou de longe? Ele podia. Pense bem nisso por um instante. Aquele que sustenta as galáxias com uma palavra, que acende o sol toda manhã sem esforço, que conhece o número exato dos fios do seu cabelo, esse Deus não precisava se aproximar de nada. Bastava uma ordem, um decreto do alto do céu. Limpo, distante, sem poeira, sem lágrimas, sem risco. Ele podia ter nos resgatado sem jamais tocar a terra. E, no entanto, não foi isso que ele escolheu. Ele desceu. Ele deixou o trono e entrou na história. Vestiu carne, ossos, cansaço e fome. Nasceu chorando num estábulo frio, como qualquer criança nasce. E aqui está o escândalo silencioso da nossa fé, aquilo que o mundo mal consegue acreditar. O Criador do universo escolheu sentir o que você sente. Não de longe, não por cima, por dentro. Por quê? Por que Deus quis sentir? Por que se sujeitar à saudade, ao medo, à traição, à rejeição, ao esgotamento de um corpo, à dor de perder alguém que se ama? Ele não precisava de nada disso para nos salvar. Mas talvez ele soubesse de uma coisa que só agora você vai entender. Que existe uma diferença enorme entre ser socorrido por alguém que apenas te observa e ser abraçado por alguém que já esteve exatamente onde você está. Pense na pessoa que mais te consolou na vida. Provavelmente não foi quem te deu o melhor conselho. Foi quem te olhou e disse: "Eu sei o que é isso, eu também passei por aqui." Há um poder na proximidade que nenhuma distância alcança. E foi essa proximidade que Deus escolheu. Então guarde isto no coração antes de seguirmos. Se Ele escolheu chegar perto, se Ele desceu de propósito para sentir a nossa condição, então nada em você é longe demais para Ele. Nada no que você carrega é sujo demais, pequeno demais ou tarde demais para que Ele se aproxime. O que você esconde de todo mundo, Ele conhece por dentro. E é justamente por isso que Ele pode te curar. Fica comigo até o fim deste vídeo, porque nos próximos minutos você vai conhecer um Jesus que talvez ninguém tenha te apresentado. Não uma figura distante numa parede de igreja, mas alguém que conhece a sua saudade, o seu medo, o seu cansaço e a sua perda pelo nome. E quando você entender até onde foi a escolha dele de chegar perto de você, algo dentro do seu peito nunca mais vai ser o mesmo. Sim, Jesus também sentiu saudade. Antes da dor, houve o afeto. E isso muda a forma como você enxerga tudo. Nós costumamos pensar em Jesus direto na cruz, como se ele tivesse vindo ao mundo apenas para sofrer. Mas antes da cruz, houve uma vida inteira. 30 anos de coisas simples, cotidianas, humanas. Ele teve uma casa em Nazaré. Teve o cheiro da madeira serrada na oficina, o barulho conhecido da rua onde cresceu, o rosto de uma mãe que o chamava para dentro quando a noite caía. Ele teve raízes. E quem tem raízes sabe o que é senti-las sendo puxadas quando a gente precisa partir. Você já olhou uma foto antiga e sentiu o peito apertar? Já passou por uma rua e um cheiro te levou de volta a um tempo que não existe mais? Já pensou em alguém que se foi e desejou, só por um segundo, poder ouvir a voz daquela pessoa mais uma vez? Isso tem um nome. Chama-se saudade. E eu preciso te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha considerado. Jesus conheceu isso também. Ele deixou a casa onde cresceu para andar pelas estradas. Deixou o lugar seguro para trás. Fez amigos e depois teve que se despedir de muitos deles. Sentiu falta de pessoas. Guardou lembranças. Quando o Evangelho de João, capítulo 11, conta que ele amava Lázaro, Marta e Maria, não é uma frase decorativa. É a descrição de um coração que se apegava, que criava laços, que sentia a ausência quando esses laços eram esticados pela distância ou rompidos pela morte. Pense no menino de 12 anos que ficou para trás no templo de Jerusalém, enquanto seus pais já seguiam viagem. Pense na aflição de Maria e José procurando por ele, e pense também nele ali, entre o desejo de estar na casa do Pai e o vínculo com a família que o buscava.
Desde cedo, a vida de Jesus foi feita de presenças e ausências, de chegadas e despedidas, exatamente como a sua. Por que isso importa tanto? Porque a saudade é uma das dores mais solitárias que existem. Ninguém sente a sua exatamente como você sente. A cadeira vazia na mesa é sua. O lado da cama que ninguém mais ocupa é seu. O aniversário que chega e traz junto a lembrança de quem não está mais aqui é seu. E no meio dessa solidão tão particular, é fácil acreditar que ninguém, nem mesmo Deus, pode compreender o tamanho do vazio que você carrega. Mas Ele pode, porque Ele também olhou para lugares vazios, sabendo que alguém deveria estar ali. Ele também guardou no coração rostos que a vida levou embora. A saudade que aperta o seu peito não é sinal de fé fraca, nem de falta de confiança em Deus. É sinal de que você amou. E amar foi a primeira coisa que Deus escolheu fazer quando se tornou homem. Então, se hoje há um vazio dentro de você com o formato exato de alguém que partiu, saiba disto. Esse vazio não te distancia de Cristo. Ele te aproxima. Porque aquele que você procura no silêncio conhece por experiência própria o peso de sentir falta. E se ele conheceu a saudade, imagine o que ele conheceu quando a própria alma começou a tremer diante do medo. Ele podia curar de longe, mas escolheu te tocar. Existe um detalhe nos milagres de Jesus que passa despercebido, mas que revela o coração inteiro de Deus. Ele quase nunca curava de longe. Podia, uma palavra bastaria. Ele que acalmou a tempestade só com a voz, que ressuscitou os mortos com uma ordem, poderia ter curado o mundo inteiro sem sair do lugar, sem tocar em ninguém. E, no entanto, repare no que ele escolhia fazer. Ele se aproximava, ele estendia a mão, ele tocava. Havia um homem coberto de lepra, aquela doença que, naquele tempo, condenava a pessoa ao isolamento total. O leproso não podia se aproximar de ninguém, não podia ser tocado, tinha que gritar pelas ruas, avisando que era impuro para que todos se afastassem. Anos, às vezes uma vida inteira, sem sentir o calor de outra mão sobre a pele. E o Evangelho de Marcos, capítulo 1, conta que, quando esse homem se aproximou, Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão e o tocou. Pare nessa imagem. Ele não precisava tocar para curar. Ele tocou porque aquele homem precisava, mais do que da cura, de sentir que ainda era digno de um toque humano. Esse é o Deus que se aproximou de você. Ele pegava as crianças no colo quando os próprios discípulos queriam afastá-las, achando que atrapalhavam. Ele deixou uma mulher lavar seus pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos, sem se envergonhar da ternura daquele momento. Ele pôs as mãos sobre os olhos dos cegos, sobre os ouvidos dos surdos, sobre a febre dos doentes. Deus, que poderia ter mantido as mãos limpas e distantes, escolheu mãos que tocam, que abraçam, que se sujam de perto com a dor de cada um. E por que isso importa tanto para você hoje? Porque talvez faça tempo que ninguém te toca com carinho de verdade. Talvez você viva cercado de gente e mesmo assim se sinta como aquele leproso, à distância de todos, carregando algo que faz você se sentir indigno de afeto. Existe uma solidão que não é falta de pessoas, é falta de calor. É a sensação de que você virou alguém que ninguém abraça, que ninguém procura, que ninguém toca com ternura. E essa solidão convence você de uma mentira, que você não merece mais ser tocado. Mas o mesmo Jesus, que estendeu a mão para o intocável, estende a mão para você agora. Ele não te ama de longe, com um afeto morno e distante. Ele conhece o carinho, conhece a ternura, conhece o valor de uma presença que se aproxima. E é assim que ele quer chegar até você, não como uma ideia no céu, mas como uma presença que se senta ao seu lado, que segura a sua mão na hora do medo, que envolve com cuidado exatamente a parte de você que se sente mais indigna de cuidado. O toque dele alcança onde nenhuma mão humana chegou, e ele nunca te achou impuro demais para ser tocado. E se ele conheceu a ternura de tocar, conheceu também a batalha silenciosa de resistir quando tudo dentro pedia para desistir. A noite em que o próprio Deus teve medo. Existe um lugar no Evangelho onde Deus fica com medo.
Pare e sinta o peso dessas palavras, porque elas parecem impossíveis. O Filho de Deus, na noite mais escura da sua vida, tremeu. O lugar se chama Getsemane, um jardim de oliveiras, à noite, poucas horas antes da prisão. Jesus sabia o que vinha pela frente. Sabia da traição, do julgamento injusto, dos açoites, da cruz. E o Evangelho de Lucas, capítulo 22, descreve uma cena que deveria nos parar o coração. O suor dele se tornou como grandes gotas de sangue caindo até o chão. Isso não é linguagem poética. É a descrição de uma angústia tão profunda que o corpo humano dele reagiu ao limite do que a carne suporta. E o que ele disse naquela hora? Ele não disse palavras de super-herói. Ele orou assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Você percebe o que está acontecendo ali? O próprio Deus feito homem está pedindo do fundo da alma que a dor passe longe. Ele está com medo, não o medo do covarde, mas o medo real de quem está diante de um sofrimento enorme e sente cada fibra do corpo gritar contra ele. Eu preciso que você ouça isso com atenção, porque talvez ninguém tenha te dito antes. Jesus não venceu o medo fingindo que ele não existia. Ele não passou por cima da angústia, blindado, imune, sorrindo. Ele a atravessou por dentro. Sentiu o peso, sentiu o pavor, sentiu a solidão daquele momento em que pediu aos amigos para velarem com ele e os encontrou dormindo. Ele enfrentou a noite mais difícil da história completamente humano, com o coração apertado. E por que isso é tão importante para você hoje, aí onde você está? Porque existe uma culpa silenciosa que persegue muita gente de fé. A culpa de ter medo. A voz que sussurra: se você confiasse mesmo em Deus, você não estaria tão ansioso. Se a sua fé fosse verdadeira, você dormiria em paz, sem esse aperto no peito, sem essa mão gelada segurando a sua garganta na madrugada. Mas olhe para o jardim novamente. Olhe para aquele que tinha a fé mais perfeita que já existiu e que ainda assim suou sangue de aflição. O medo que você sente não é a prova de que a sua fé falhou. Jesus teve fé e teve medo ao mesmo tempo, na mesma noite, no mesmo coração. As duas coisas coexistiram dentro dele, e se coexistiram nele, podem coexistir em você sem que isso te condene. Repare no que ele fez com o medo. Ele não fugiu dele e não se afogou nele. Ele o levou para dentro da oração. Disse ao Pai exatamente o que sentia, sem maquiar, sem esconder, sem fingir que estava tudo bem. E então acrescentou aquelas palavras que só cabem em quem confia mesmo tremendo. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele não esperou o medo passar para confiar. Ele confiou no meio do medo. É isso que ele oferece a você esta noite. Não a promessa de uma vida sem medo, mas a presença de alguém que conhece o medo por dentro e, mesmo assim, segurou a mão do Pai até o fim. Quando o pavor te visitar de madrugada, quando a ansiedade apertar o seu peito e você não conseguir explicar para ninguém o que sente, lembre que existe um jardim onde Deus já esteve exatamente ali. Você não reza sozinho. Você reza ao lado de alguém que já ajoelhou nesse mesmo chão. E se ele conheceu o medo na companhia de amigos que dormiram, é porque conhecia também a dor mais silenciosa de ser ferido justamente por quem estava mais perto. A ferida de ser traído por quem você ama. Existe uma dor que só quem se aproxima pode sentir. E Jesus escolheu se aproximar. Ele não precisava de amigos. Pense nisso com sinceridade. O Filho de Deus não tinha nenhuma carência a preencher, nenhuma solidão a resolver. E ainda assim, ele escolheu chamar 12 homens para perto. Comeu com eles, andou com eles, dormiu ao relento com eles. Contou a eles coisas que não contava às multidões. Chamou-os de amigos e não de servos. Ele se deixou conhecer. Baixou a guarda. Abriu o coração para pessoas comuns, com todos os riscos que abrir o coração sempre carrega. E aqui está a verdade, que ninguém gosta de encarar. Quem nunca se aproxima, nunca pode ser traído. A traição é um privilégio doloroso reservado só para quem amou de perto. Um estranho não pode te ferir de verdade. Só quem entrou, só quem foi recebido, só quem sentou à sua mesa
tem as mãos perto o suficiente para apertar uma faca. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Judas era um dos 12. Não um inimigo distante, mas alguém que partiu o pão com ele, que ouviu suas palavras mais profundas, que caminhou ao seu lado por 3 anos. E como veio a traição? Com um beijo. O gesto mais íntimo do afeto virou o sinal da entrega. Pense na crueldade silenciosa disso. O símbolo do carinho usado como ferramenta de veneno. Jesus sentiu na pele o que significa quando alguém que te abraçava passa a te usar. E não parou nisso. Na hora em que ele mais precisou de companhia, no jardim, ele pediu aos amigos mais próximos apenas uma coisa simples: fiquem acordados comigo. E eles dormiram, não uma vez, mas de novo e de novo. Pedro, que jurou morrer por ele, negou 3 vezes antes do galo cantar que o conhecia. Quando os soldados chegaram, quase todos correram. O Evangelho de Marcos, capítulo 14, registra sem suavizar: todos o abandonaram e fugiram. Você conhece essa dor? A dor de ser ferido não por quem te odeia, mas por quem te amava. A mensagem que parou de chegar de alguém que jurava presença. O amigo que sumiu justamente quando a sua vida desabou. A pessoa em quem você depositou confiança e que usou o que sabia de você para te machucar. A cadeira vazia numa hora em que você só precisava de alguém acordado ao seu lado. Essa dor tem um peso próprio, porque ela quebra algo mais fundo do que a confiança. Ela quebra a sensação de que era seguro amar. E é aqui que Jesus se torna diferente de qualquer consolo que o mundo pode oferecer. Ele não te olha de fora dizendo apenas que vai passar. Ele conhece essa ferida específica pelo nome. Ele sabe o que é olhar nos olhos de alguém que você escolheu confiar e ver a traição chegando. Ele sabe o que é ser deixado sozinho na pior hora por quem prometeu ficar. Quando você chora por uma amizade que virou pó, você não chora diante de um Deus que não entende. Você chora diante de alguém que já chorou pelo mesmo motivo. E repare no que ele fez com essa dor. Ele não fechou o coração. Não decidiu nunca mais amar ninguém para não ser ferido de novo. Do alto da cruz, olhando para um mundo que o tinha abandonado, ele ainda foi capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A traição não o tornou frio. A ferida não o transformou em muralha. Ele continuou sendo capaz de amar, mesmo depois de amar ter custado tão caro. É isso que ele quer devolver a você. Não a promessa de nunca mais ser machucado, mas a coragem de não deixar que quem te feriu tenha a última palavra sobre a sua capacidade de amar. Aquele que foi traído com um beijo está perto de você agora, e ele entende cada rachadura que ficou no seu peito. Mas há uma dor ainda mais antiga do que a traição de um amigo. A dor de nunca ter sido recebido em primeiro lugar. O Rei do Universo também foi rejeitado. Existe uma dor que começa antes de qualquer traição. É a dor de bater na porta e ninguém abrir. De chegar a um lugar e sentir, sem que ninguém diga uma palavra, que você não pertence ali. Sobre Jesus, o Evangelho de João, capítulo 1, escreve uma das frases mais tristes de toda a Escritura. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Leia de novo, devagar. Ele veio para casa. Veio para o povo que o esperava havia séculos, para a terra prometida aos seus, para os que deveriam reconhecê-lo de imediato. E encontrou a porta fechada. O próprio Deus foi tratado como estranho no lugar onde mais deveria ser recebido. Não foi um episódio isolado. Na sua própria cidade, em Nazaré, onde as pessoas o viram crescer, elas se escandalizaram e disseram: Não é este o filho do carpinteiro? Quem ele pensa que é? E o expulsaram. Ele foi rejeitado justamente por quem o conhecia desde menino. Em outra ocasião, uma cidade inteira pediu que ele fosse embora, que se retirasse dos limites deles. Imagine o que é ouvir de um lugar inteiro: Nós preferimos que você não esteja aqui. E houve o momento mais cruel de todos. Diante da multidão, o governador ofereceu uma escolha: libertar Jesus ou libertar Barrabás, um criminoso conhecido, e a multidão gritou o nome do criminoso, preferiram o culpado ao inocente. Trocaram o nome dele pelo nome de um homem violento.
Pense na ferida disso. Ser preterido não por um rival admirável, mas por aquilo que há de pior. Ser colocado abaixo de tudo aos olhos de quem deveria te escolher. Talvez você conheça essa ferida melhor do que gostaria. A sensação de estar num grupo e mesmo assim se sentir do lado de fora. De ser o filho que nunca foi o preferido. De se esforçar para ser aceito e continuar sendo o estranho, o diferente. Aquele que sobra quando os pares se formam. A dor de perceber que escolheram outra pessoa no seu lugar, no trabalho, na família, no coração de alguém que você amava. A rejeição não deixa marcas visíveis, mas ela escreve no fundo da alma uma mentira perigosa. Talvez o problema seja você. Talvez você não seja digno de ser recebido. E é contra essa mentira que eu preciso colocar a verdade do Evangelho. Se ser rejeitado fosse prova de que a pessoa não vale, então Jesus, o mais puro que já pisou nesta terra, teria sido o menos digno de todos. Mas foi o contrário. Ele foi rejeitado não porque valia pouco, mas porque o mundo muitas vezes não reconhece o que tem diante dos olhos. A rejeição que você sofreu diz muito mais sobre a cegueira de quem não te viu do que sobre o seu valor real. Ouça com o coração aberto. O Rei do Universo sabe o que é ser deixado de fora. Ele conhece o silêncio de quem não é chamado, o peso de ser o incompreendido, a dor de ver as costas de quem virou o rosto. Quando você se sente estranho no próprio meio, sobrando onde deveria pertencer, você não está diante de um Deus que só conheceu aplausos. Você está diante de alguém que também ouviu a multidão gritar por outro no lugar dele. E aqui está a virada que muda tudo. Aquele que foi rejeitado pelos homens escolheu você. Enquanto o mundo o trocava por um criminoso, ele já carregava no coração o seu nome. A mesma boca que ninguém quis receber é a que diz sobre você: eu te escolhi, eu te chamei pelo nome, tu és meu. O lugar onde os homens te recusaram é exatamente onde ele estende a mão e diz: aqui comigo você pertence. Você nunca foi rejeitado por Deus, você foi desde sempre escolhido por ele. E aquele que sabe o que é não ser recebido, conhece também o cansaço de um corpo que carrega o peso do mundo dia após dia. Ele sentiu a força da tentação e não te julga por senti-la. Antes de começar seu ministério, Jesus foi levado ao deserto. 40 dias sozinho, sem comer, no calor e no silêncio daquele lugar árido. E o Evangelho de Mateus, capítulo 4, diz algo que costumamos ler rápido demais. Ao fim de 40 dias, ele teve fome. Fome de verdade. A fome que dobra o corpo, que embaça a mente, que faz a pessoa pensar em uma coisa só. Foi exatamente nesse ponto de fraqueza, quando ele estava mais esgotado, que a tentação chegou. Porque a tentação sempre sabe a hora certa de bater. Ela não vem quando estamos fortes, vem quando estamos no limite. E veja o que lhe foi oferecido. Não coisas obviamente más. Foi oferecido pão a quem tinha fome, o atalho fácil para saciar uma necessidade real. Foi oferecido poder, os reinos do mundo inteiro, sem precisar passar pela cruz. Foi oferecido um caminho mais curto, mais confortável, sem sofrimento. A tentação raramente se apresenta como algo horrível. Ela se apresenta como a solução mais fácil, a saída mais rápida, a voz razoável que diz: por que sofrer se existe esse jeito mais simples aqui? Você conhece essa voz. É a voz que sussurra quando você está cansado e machucado, oferecendo alívio no lugar errado. É o atalho que promete acabar com a dor mais rápido. É a vontade de largar tudo, de desistir do caminho difícil, de trair aquilo que você acredita, porque naquele momento de fraqueza, ceder parece tão mais leve do que resistir. Todo mundo trava essa batalha em algum lugar secreto da vida. A luta contra o que arrasta você para baixo, contra o hábito que você jurou largar, contra a atração daquilo que você sabe que faz mal, mas que grita mais alto na hora da fraqueza. E aqui está o que muda tudo. Jesus não venceu essa batalha porque foi fácil para ele. Não pense que, por ser o Filho de Deus, a tentação não pesou. Se não pesasse, não seria tentação de verdade, seria teatro.
O Evangelho de Hebreus, capítulo 4, é claro ao dizer que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Em todas as coisas. Ele sentiu o puxão, sentiu a atração do atalho, sentiu a fome pedindo para transformar pedra em pão, e resistiu. Não por não sentir, mas por escolher, no meio do sentir, permanecer fiel. Isso te tira um peso enorme dos ombros. Sentir a tentação não é pecado. Ser atraído pelo que faz mal não faz de você uma pessoa fraca ou indigna. O próprio Cristo sentiu. A tentação bateu à porta dele com toda a força. A diferença não está em nunca sentir o puxão, mas em ter alguém ao seu lado que já enfrentou o mesmo puxão e venceu, e que agora te empresta a força dele para que você também vença. Repare como ele resistiu, não com força de vontade sozinho, mas agarrado à palavra do Pai. A cada oferta do inimigo, ele respondia com aquilo que estava escrito, com a verdade de Deus, segurando o coração no lugar quando a fraqueza queria arrastá-lo. Ele nos mostrou que a tentação não se vence apenas com esforço próprio, mas com a mão de Deus como âncora no meio da tempestade interior. Então, quando você estiver naquela luta secreta, quando a voz do atalho gritar no seu ouvido e você se sentir sozinho e fraco demais para resistir, lembre do deserto. Aquele que passou fome e ainda assim não cedeu, está do seu lado agora. Ele conhece a força exata da tentação que te visita, porque enfrentou a dela, e ele não te olha de cima, julgando a sua luta. Ele desce até a trincheira, senta ao seu lado no chão do deserto e diz: eu sei como é difícil, eu também senti isso, e podemos vencer isso juntos. E se ele conheceu a luta do deserto, conheceu também o peso de um corpo que, depois de tanto batalhar, simplesmente não aguentava mais. Deus também precisou parar. Existe algo profundamente humano que costumamos esquecer sobre Jesus. Ele cansava. O Deus que nunca dorme, que não se fatiga e não se cansa, escolheu entrar num corpo que precisava parar. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, guarda uma cena que diz mais do que parece. Uma tempestade violenta cai sobre o mar. As ondas invadem a barca, os discípulos experientes entram em pânico, gritam que vão morrer. E onde está Jesus no meio de tudo isso? Dormindo. Na parte de trás do barco, com a cabeça sobre um travesseiro, dormindo tão profundamente que a tempestade não o acorda. Aquilo não era descaso, era exaustão real. Só um corpo verdadeiramente esgotado dorme no meio de uma tormenta. Pense no que isso significa. O mesmo Deus que sustenta o universo sem nunca se cansar, aceitou, por amor, sentir o peso das próprias pálpebras. Sentiu os músculos doerem depois de um dia inteiro de estrada. Sentiu aquele cansaço que vai além do corpo, o cansaço de quem é procurado por todos, tocado por todos, requisitado por todos, sem um minuto de descanso. As multidões o cercavam desde cedo. Os doentes chegavam sem parar. Havia sempre mais uma pessoa, mais uma dor, mais uma necessidade. E ele era humano. Cansava como você cansa. Houve também a sede. O Evangelho de João, capítulo 4, mostra Jesus sentado à beira de um poço, ao meio-dia, e a Escritura diz simplesmente que ele estava cansado da viagem. Cansado. A palavra está ali, sem rodeios. Ele teve sede de verdade, aquela sede que resseca a garganta sob o sol. Teve fome real, a ponto de o Evangelho registrar que sentiu fome ao se aproximar de uma figueira. Deus experimentou os limites concretos de um corpo humano, a fome que aperta, a sede que arde, o cansaço que pesa. E por que isso importa tanto para você hoje? Porque existe uma culpa moderna que esmaga muita gente. A culpa de estar cansado. A voz que diz que você deveria dar conta de tudo, que os outros conseguem, que se você está exausto é porque não se esforça o suficiente, ou pior, que o seu cansaço é falta de fé, preguiça espiritual, fraqueza de caráter. Você acorda cansado, atravessa o dia no limite, deita cansado e ainda carrega a culpa de sentir aquilo que o próprio corpo grita. Mas olhe para a barca outra vez. Olhe para aquele que tinha todo o poder do céu à disposição
e ainda assim precisou dormir. Se Jesus, sendo quem era, precisou parar, então o seu cansaço não é um defeito a ser corrigido. É parte de ser humano, e ser humano foi exatamente o que Deus escolheu experimentar. O descanso não é traição da fé. O próprio Criador descansou, e o próprio Cristo dormiu. Repare no que ele fez com o cansaço. Ele não fingiu ser incansável, não vestiu uma máscara de força. Ele se retirava para lugares desertos, buscava o silêncio, dormia quando o corpo pedia. E foi ele quem fez o convite mais aliviador de toda a Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só quem conhece o cansaço por dentro pode fazer um convite assim com verdade. Ele não oferece descanso como quem nunca precisou dele. Ele oferece como quem sabe exatamente o que é chegar ao fim das próprias forças. Então, se hoje você está esgotado, se o corpo pesa e a alma pede uma pausa, que a vida não deixa você ter, ouça isto: o seu cansaço não te afasta de Deus. Ele te aproxima daquele que também precisou descansar a cabeça e fechar os olhos. Você não precisa fingir força diante dele. Pode chegar exatamente como está cansado e encontrar alguém que entende o peso, porque também o carregou. E aquele que conheceu o cansaço do corpo, conheceu também a dor mais funda que uma alma pode sentir, a de perder alguém que se ama. Jesus chorou, e isso muda tudo. Existe um versículo na Bíblia com apenas 2 palavras. É o mais curto de toda a Escritura e talvez o mais humano de todos. Jesus chorou. Pare diante dessas 2 palavras, porque nelas está escondido um dos maiores mistérios do amor de Deus. A cena está no Evangelho de João, capítulo 11. Lázaro, amigo de Jesus, tinha morrido. As irmãs dele, Marta e Maria, estavam destroçadas pela dor. E quando Jesus chegou e viu Maria chorando, e viu os outros chorando ao redor, algo aconteceu dentro dele. A Escritura diz que ele se comoveu profundamente em espírito e se perturbou. E então, diante do túmulo do amigo, o Filho de Deus chorou. Agora entenda o que torna esse choro tão impressionante. Jesus sabia o que ia acontecer. Ele sabia que em poucos minutos chamaria Lázaro para fora do túmulo e o devolveria à vida. Ele conhecia o final feliz antes de todos, e ainda assim chorou. Por quê? Se ele sabia que a morte não teria a última palavra, por que derramar lágrimas? Aqui está uma das lições mais preciosas de toda a fé. A certeza da ressurreição não anulou a dor da perda. Jesus não usou o que sabia do futuro como desculpa para não sentir o presente. Ele não olhou para as irmãs enlutadas e disse apenas para pararem de chorar porque tudo daria certo. Ele chorou junto, entrou na dor delas antes de resolver a situação. Sentou-se no luto humano antes de mostrar o poder divino, e isso destrói uma mentira cruel que muita gente carrega. A mentira de que chorar é falta de fé. A ideia de que, se você acredita mesmo em Deus, se você confia na vida eterna, então você não deveria estar tão despedaçado por uma perda. Quantas vezes alguém enlutado ouve, com boa intenção mas com crueldade, que não deveria chorar tanto, que a pessoa está num lugar melhor, que a fé deveria secar as lágrimas mais rápido. Mas olhe para Jesus diante daquele túmulo, aquele que tinha a fé perfeita, aquele que conhecia a ressurreição melhor do que ninguém, aquele que era a própria vida, chorou diante da morte de quem amava. Se as lágrimas fossem sinal de fé fraca, ele não teria derramado nenhuma. O choro dele santifica o seu. Ele mostra que a fé no depois e a dor do agora podem morar juntas no mesmo coração, sem se cancelarem. Talvez você conheça esse chão, a cadeira que ficou vazia, o nome que você ainda salva no celular e não tem coragem de apagar, a voz que você tenta lembrar com medo de esquecer o som, o aniversário que chega e dói, a data que o calendário insiste em trazer de volta. O luto não obedece a prazos. Ele volta em ondas, sem avisar, no meio de um dia comum, disparado por uma música, por um cheiro, por um gesto que lembra quem partiu. E no meio disso, é fácil se sentir sozinho, como se ninguém compreendesse o tamanho exato do buraco que ficou. Mas ele compreende, não de longe,
não em teoria. Aquele que chorou diante do túmulo do amigo conhece por dentro o que a perda faz com o coração humano. Quando você chora por alguém que partiu, você não chora diante de um Deus impassível, distante, de olhos secos. Você chora ao lado de alguém cujas lágrimas já molharam o mesmo tipo de chão. As suas lágrimas não o incomodam, ele já derramou as dele. E há um consolo ainda maior escondido naquela cena. Jesus chorou, mas não parou no choro. Depois das lágrimas, ele chamou Lázaro para fora, e a morte teve que devolver o que havia tomado. As lágrimas dele não foram o fim da história, e as suas também não serão. O mesmo Deus que se senta com você no luto é o que promete um dia enxugar toda lágrima dos seus olhos, quando a morte não existir mais. A dor de agora é real, mas ela não é eterna. E quem chora com você hoje é o mesmo que prepara para você um reencontro que não terá despedida. Cada uma dessas feridas, cada um desses afetos que percorremos, não foi acaso na vida dele. Havia uma razão para Deus escolher sentir tudo isso, e é essa razão que muda para sempre a forma como você entrega o seu coração a Ele. Até Deus se sentiu abandonado por Deus. Existe um grito na cruz que é o mais difícil de toda a Bíblia, não porque seja violento, mas porque parece impossível de sair da boca de quem saiu. Pendurado no madeiro, coberto de feridas à beira da morte, Jesus levanta a voz e grita: Deus meu, por que me abandonaste? Pare diante dessas palavras, porque elas deveriam nos deixar sem fôlego. É o Filho de Deus dizendo ao Pai que se sente abandonado. É o próprio Deus experimentando o silêncio do céu. Durante toda a sua vida, Jesus foi sustentado por uma intimidade sem igual com o Pai. Chamava-o de Abba, uma palavra íntima, terna, quase impensável de tão próxima. Toda a força dele vinha dessa ligação. E agora, na hora mais pesada, no ponto máximo do sofrimento, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, registra que ele sente essa ligação como que rompida. O céu se cala. E aquele que nunca esteve sozinho prova, no fundo do poço, o gosto amargo da ausência de Deus. Por que ele passou por isso? Por que Deus permitiria que o próprio Filho sentisse o abandono? Aqui está o mistério mais profundo do amor. Ele mergulhou até esse fundo para que, quando você chegasse lá, encontrasse suas pegadas já marcadas no chão. Existe um sofrimento pior do que a dor. É a dor com a sensação de que Deus sumiu. É sofrer e, ainda por cima, sentir que o céu não escuta, que suas orações batem no teto, que você está gritando num quarto vazio e ninguém do outro lado responde. Talvez você conheça esse lugar. O momento em que você mais precisou de Deus e sentiu apenas silêncio. As noites em que você rezou e não veio resposta, não veio alívio, não veio sinal nenhum. A pergunta que você não teve coragem de dizer em voz alta, mas que ardia por dentro. Onde ele está agora que eu mais preciso? Por que estou passando por isso sozinho? Essa é uma das dores mais isoladoras que existem, porque nela você se sente abandonado até por aquele que era sua última esperança. Mas ouça, e ouça com o coração inteiro. Se você já se sentiu abandonado por Deus, saiba que o próprio Deus se sentiu abandonado por Deus. Deixe essa frase te alcançar. O grito que você não teve coragem de gritar, Jesus gritou primeiro e gritou na cruz, no lugar mais alto da entrega. Ele não te olha de um trono confortável, imune ao teu sentimento de abandono. Ele já esteve exatamente onde você está, no ponto em que até a presença de Deus parece ter ido embora. Não existe fundo tão fundo em que você caia onde ele não tenha chegado primeiro. E aqui está o que transforma esse grito em esperança. Aquele abandono que Jesus sentiu não era o fim da história, ainda que naquele instante parecesse. O Pai não o tinha deixado de verdade. A ligação não estava rompida, apenas parecia rompida no auge da dor. E 3 dias depois, o túmulo estava vazio. O que parecia ser o silêncio definitivo de Deus era, na verdade, o silêncio antes da maior vitória da história. O sentimento de abandono não era a realidade do abandono. O mesmo vale para você. O silêncio que você sente não significa que Deus foi embora. O sentimento de ausência não é a prova da ausência. Jesus sentiu o Pai distante
quando o Pai estava mais presente do que nunca, sustentando em amor aquilo que parecia perdido. E quando você sentir que Deus se calou, quando a fé parecer gritar no vazio, lembre da cruz. Aquele que gritou por se sentir abandonado, ressuscitou ao terceiro dia. E é justamente por ter descido até esse fundo que ele pode te encontrar lá embaixo. Segurar a sua mão no escuro e dizer: eu sei o que é este silêncio. Eu também o atravessei. E do outro lado dele existe uma manhã que você ainda não consegue ver. Cada afeto, cada ferida, cada silêncio que Jesus escolheu sentir teve um propósito só. E é esse propósito que muda para sempre a forma como você entrega o seu coração a Ele. Por isso, Ele te entende como ninguém neste mundo. Chegamos ao ponto onde tudo se une, e eu preciso que você ouça isto como a coisa mais importante que talvez alguém já tenha te dito sobre Deus. Nada do que Jesus sentiu foi por acaso. A saudade, o toque que consola, o medo, a traição, a rejeição, a tentação no deserto, o cansaço, as lágrimas diante da morte, o silêncio do abandono. Nenhuma dessas coisas aconteceu com ele por acidente. Cada uma foi uma escolha. E cada escolha foi uma ponte construída em direção a você. Volte ao começo, a pergunta que ficou suspensa no ar lá na abertura. Por que Deus quis sentir? Ele podia ter nos salvado de longe, com uma ordem limpa e distante. Agora você tem a resposta inteira diante dos olhos. Ele quis sentir porque existe uma diferença abissal entre um Deus que sabe da sua dor e um Deus que conhece a sua dor. Saber é informação. Conhecer é experiência. E ele não quis apenas saber sobre você. Ele quis conhecer você por dentro, sentindo na própria carne aquilo que a sua carne sente. Quis tocar o intocável, resistir à tentação no limite da fome e descer até o fundo, onde até a presença de Deus parece sumir. Tudo para que não houvesse um só lugar da sua vida onde ele não pudesse te encontrar. Pense em como isso muda tudo. Quando você reza no meio do medo, você não fala com um estranho ao medo. Você fala com aquele que suou sangue no Getsêmani. Quando você chora uma perda, você não chora diante de olhos secos. Você chora diante de alguém cujas lágrimas já caíram sobre o mesmo tipo de túmulo. Quando você luta contra o atalho que te arrasta, quando sente que o céu se calou na sua pior hora, quando se sente rejeitado, esquecido, traído, exausto, não há uma única dessas experiências que ele não tenha atravessado antes de você, de propósito, para que você nunca precisasse atravessá-las sozinho. É por isso que ele te entende de um jeito que ninguém neste mundo consegue. As pessoas que te amam tentam entender de fora. Elas escutam, se esforçam, oferecem palavras. Mas há um limite, porque elas olham a sua dor pela janela. Jesus não olha pela janela. Ele entrou na casa. Ele conhece o caminho por dentro, porque já andou por ele descalço, sentindo cada pedra. Quando ele diz, eu entendo, não é a fala educada de quem quer consolar. É o testemunho de quem esteve exatamente ali. E aqui está o convite para o qual tudo isso foi construído. Se aquele que te entende assim está perto de você agora, então você não precisa mais carregar sozinho o que carrega. Você não precisa escolher as palavras certas para falar com ele, nem limpar o coração antes de chegar, nem fingir uma força que você não tem. Você pode chegar exatamente como está, com a saudade que não passa, com o medo que aperta de madrugada, com a ferida da traição ainda aberta, com a luta secreta que ninguém vê, com o cansaço que ninguém enxerga, com o luto que volta em ondas, com o silêncio que faz você duvidar se ele ainda está aí. Tudo isso, ele conhece pelo nome. O Evangelho de Hebreus, capítulo 4, diz que não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que em tudo foi tentado como nós. Em tudo. E é por isso que a mesma passagem faz o convite mais ousado que existe. Cheguemos então com confiança ao trono da graça. Confiança, porque aquele que está no trono não é um juiz distante que nunca sentiu o que você sente. É alguém que viveu a sua condição inteira e ainda assim te ama. Então aqui, no fim deste caminho que percorremos juntos,
Eu te faço um pedido simples. O que você tem escondido de todo mundo, aquilo que você não conta nem para quem mais ama, entrega a Ele. Não há um Deus de mármore, frio, longe, mas há alguém que tocou, que chorou, que temeu, que sentiu saudade, que foi ferido, que resistiu, que cansou, que provou o silêncio do abandono e que escolheu tudo isso para poder hoje te olhar nos olhos e dizer com toda a verdade: eu sei o que você sente, porque eu também senti, e eu estou aqui. Quando você entrega o que sente a alguém que compreende de verdade, alguma coisa começa a mudar. A dor deixa de ser uma cela solitária e passa a ser um lugar habitado. Você para de sofrer diante de um Deus distante e começa a ser abraçado por um Deus que chegou perto. Ele desceu por você. Ele sentiu por você. E Ele está esperando agora que você simplesmente diga: então fica comigo. E Ele fica. Porque foi para isso que Ele veio de tão longe. Para nunca mais te deixar sozinho no que você sente. Você para de sofrer diante de um Deus distante e começa a ser abraçado por um Deus que chegou perto. Ele desceu por você. Ele sentiu por você. E Ele está esperando agora que você simplesmente diga: então fica comigo. E Ele fica. Porque foi para isso que Ele veio de tão longe, para nunca mais te deixar sozinho no que você sente. Antes de você ir, deixa eu te fazer um convite do coração. Se estas palavras tocaram você hoje, se em algum momento você sentiu que Jesus estava falando diretamente com a sua história, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas mensagens. Aqui a gente se encontra para lembrar toda semana que você não está sozinho no que sente e que existe um Deus que chegou perto de propósito.